Agora são 7h40 e fazemos contato com o psicanalista e professor da USP, Christian Dunker. Bom dia, Christian. Bom dia, pessoal. Tudo bem aí? Tudo certo e você? Tudo certo. Tão Christian, certo quanto pode estar nessa situação, né, que você acabou de apresentar aí. o certo dentro da medida do possível, né? Pois é. O Cris- certo quase insuportável. Christian, inclusive dentro desse panorama, queria falar com você, primeiro começar falando a respeito da ministra Damares Alves, né? Ela que apresentou aí um modelo de combate à gravidez precoce baseado na abstinência sexual. E quando ela fez isso, o campo da esquerda, de uma forma geral, ele foi para a ridicularização, né? Preferiu ridicularizar, fazer piada, são diversos memes circulando a respeito disso, mas uma pesquisa do Datafolha que foi divulgada em dezembro do ano passado mostra que a Damares é uma ministra muito popular, principalmente entre as classes mais pobres, né? A esquerda não devia tratar de uma outra forma esse tipo de proposta mesmo, com todos os problemas que tem, mas não devia discutir de uma forma séria, ao invés de partir para essa ridicularização, Christian? Eu concordo com você. Acho que a esquerda ainda não elaborou, incorporou a emergência de um novo discurso sobre a moralidade no Brasil, que tem uma forte extração evangélica, mas ainda assim seria preciso demarcar, né, que tipo de evangelismo está ganhando mais protagonismo, né? O neopentecostal, primeira geração, segunda geração, terceira geração, né? Há uma, vamos dizer assim, distância que precisa diminuir em relação a como a gente interpreta ideias assim um pouco diferentes, vamos chamar, da secretária, da ministra Damares, deixando um pouco de lado que para muitos pais, para muitas mães, a ideia de que seu filho está, ou sua filha está ameaçada pelas consequências e riscos da atividade sexual é uma insegurança muito grande. E quando alguém apresenta uma proposta assim, bastante simples e compreensível para que isso seja enfrentado, isso amealha espíritos, isso reúne assim, uma certa simpatia por parte de muita gente, né? E tem esse dado, né, que você coloca, Christian, que em geral as pessoas têm mesmo dificuldade de falar em sexualidade. E pais e mães, quando se trata ali de lidar desse tema com os filhos, têm mais dificuldade ainda. E como não sabem, por exemplo, muitas vezes não são informados mesmo de como se dá a educação sexual nas escolas, veem isso como uma ameaça. Então, quando a esquerda se posiciona dessa forma na ridicularização, acaba afastando justamente essas pessoas, ao invés de tentar um diálogo que leve a um outro tipo de compreensão. Uhum, exatamente, né? Aí a gente tem uma discussão que talvez deva acontecer assim em 2 ou 3 capítulos, né? O primeiro seria apresentar de forma mais clara que a ausência da conversa sobre o assunto, a ausência da educação sobre a reprodução, sobre os métodos contraceptivos, ela pode ser desprotetiva para aquela criança, para aquele adolescente, né? Então, essa ideia, eu acho que a gente dá ela por assim já estabelecida quando ela não é de acesso amplo na nossa sociedade, né? Então, essa ideia que a gente já tem de que o principal e primeiro cuidado é o autocuidado, e a capacidade que a pessoa tem de ela mesma, então, diante de uma situação adversa, procurar ajuda, entender que ela pode interferir nos processos, que ela não precisa estar à mercê do outro quando se trata da dimensão sexual. Tudo isso precisaria ser melhor aclarado numa dimensão assim pública, uma dimensão da escola, né? Talvez o fato a gente não das escolas brasileiras não terem conseguido fazer passar essa mensagem, esteja agora associado com uma reação, né? Uma reação que vai dizer assim, já que a escola não consegue fazer, então eu vou pegar isso de volta para mim, né? As famílias vão se reapossar, né,
da educação sexual dos seus filhos, e isso é extremamente arriscado. A gente teria que passar essa ideia. Quando a gente quer controlar isso no outro, frequentemente a gente corta os caminhos de comunicação. Então, em vez do seu filho, em vez da sua filha conversar com você sobre isso, ele vai ou se conter, né, ou manter a abstinência, ou então ele vai fazer coisa e não vai te contar. E aí vai ficar muito pior. E a gente sabe também, né, você já comentou isso aqui, Christian, em relação a como o governo Bolsonaro, a própria ideologia bolsonarista, ela lida com essa questão da sexualidade. Porque a ministra também disse em uma outra entrevista que o início precoce da vida sexual está associado a comportamentos antissociais, delinquentes, ao afastamento dos pais da escola e da fé. E o Bolsonaro, a campanha dele crescia muito nessa base, né, de colocar a sexualidade como uma coisa suja, tanto que a gente viu o que foi feito aí para tentar difamar movimentos, né, como o Ele Não, por exemplo, é sempre aquela coisa da sexualidade em tese descontrolada. Então faz parte desse projeto maior também, Christian? Sim, faz parte desse projeto, e isso é uma coisa típica de projetos análogos a esse, né? Acho que a gente devia perguntar por que será que todas as formas de totalitarismo sempre perseguiram os grupos minoritários em termos de orientação sexual ou de gênero, né? Por que o nazismo punia, levava para os campos de concentração homossexuais, né? Por que há uma espécie assim de ofensa política para essa orientação na forma como as pessoas vivem suas sexualidades? Porque ali na sexualidade se reúnem duas coisas, né? Um lado que evoca aquilo que nós mesmos a gente não consegue controlar, né? Vamos admitir isso. A sexualidade ela não passa só pelo coito genital, pelas práticas diretas de prazer. A sexualidade no ser humano passa pela fantasia. Passa por, como diz a Bíblia, atos, palavras e pensamentos. Então, os regimes totalitários eles querem controlar não só os comportamentos, mas os pensamentos das pessoas, os seus valores. E a sexualidade passa a ser, então, o símbolo, a maior metáfora para isso que está fora de controle, está fora da ordem, vai estar ligado com a sujeira, né? Sujeira, a gente diz, é algo que está fora de lugar. A gente precisa pôr ordem. E a ideia de pôr ordem, a começar pela sexualidade, então se torna muito assim intuitiva, né? Ela é acessível. As pessoas entendem porque aquilo de fato representa para elas uma fonte de descontrole, de perda de controle, né? Isso fica difícil discutir com a ministra, porque a gente presume que a pergunta-chave aí seria quais são as políticas feitas no mundo, bem-sucedidas, quando se trata de evitar a gravidez adolescente, evitar a transmissão de doenças sexualmente transmissíveis, evitar a exposição do jovem, evitar a exposição da criança a abusos. Universalmente, a gente tem um consenso nessa matéria, que é justamente educar, que é prevenir pelo diálogo, prevenir pela conversa, né? A ideia da abstinência ela é completamente assim, descartada pelas políticas públicas em quase todos os países do mundo, né? Então a gente chegaria num ponto assim que a discussão ela é política, mas ela é também científica. Quais são os modelos que dão certo, né? Hoje a gente tem uma média de gravidezes adolescentes que chega a 62 jovens por 1000. A média mundial é 44. Ou seja, a gente está muito acima, né? Está indo para o dobro. E o entendimento e o enfrentamento dessa questão está sendo feito de uma maneira assim, primária, inadequada, né? Qual que é a nossa dificuldade? Em vez dessa discussão ser levada para a produção de evidências, o confronto daquilo que seria assim melhor para todos nós, para todas as religiões, para todas as orientações morais, éticas, a gente tem uma maneira de pensar
que é essa, baseada na abstinência, que tem uma extração religiosa e uma extração religiosa específica, né? Quer dizer, que é desse grupo. E é esse grupo que está tentando, então, impor isso para todos nós. Isso não está correto, né? Isso é uma mudança assim, né, no registro da conversa, da ciência, da conversa pública, para a apropriação do público por um determinado particular, né, um determinado modo de entendimento. Por mais que ele tenha crescido no Brasil, por mais que ele tenha sido assim, expressivo na eleição de Bolsonaro, a gente não pode perder de vista que isso é simplesmente uma forma particular de pensar, que não está pensando em todos, que está pensando em si. Mas esse predomínio do pensamento anticientífico a gente vê em várias áreas hoje, né? Inclusive, essa ideia da ministra Damares encontrou oposição no próprio Ministério da Saúde. O ministro Luiz Henrique Mandetta falou que o modelo é ineficaz. A gente sabe que o Ministério da Saúde, independentemente, inclusive, aí das gestões, ele tem um trabalho, um corpo técnico ali quase que permanente trabalhando essa questão, então sabe justamente que isso não funciona. Mas como que a gente faz o diálogo, Christian, justamente com esse segmento da população que é atingido diariamente por informações baseadas no senso comum, que parecem informações tão fáceis de captar, né? Ah, como você evita a gravidez? Ah, você não faz sexo, é tudo muito simples, tudo muito fácil. Então como é que a gente consegue estabelecer um diálogo para justamente mostrar que a coisa não é tão fácil assim? Por exemplo, posto essa consideração que a gente fez, eu gostaria de ver na Bíblia onde é que está escrito que a gente tem que guardar o nosso corpo até o casamento. Onde é que está escrito que a virgindade é um valor? Né? Há muitas formas religiosas que, dentro do cristianismo, que não consideram isso um dogma. Né? Então, como é que o seu pastor está apresentando isso para você? Como é que está a discussão com a sua comunidade religiosa sobre esse ponto? Né? Ou seja, eu acho que é preciso a gente entrar um pouco dentro do modo de transmissão de ideias que vem acontecendo aqui no Brasil, né? Na disseminação do pensamento evangélico. E eu acho que a gente precisaria discutir concessões públicas de televisão que disseminam ideias que são contrárias à saúde pública. A gente precisaria compor, vamos dizer assim, um certo contraponto que reconhecesse melhor como essas ideias se ganham força. Né? Onde é que estão os debates? Vamos chamar os pastores para os debates. Onde é que estão as conversas de fato, assim, não meramente desqualificativas com aqueles que defendem essas propostas? Isso é uma coisa que a gente vem insistindo desde o começo do regime de Bolsonaro, desde a eleição. Né? Onde é que estão essas pessoas, Damares, em debates abertos e francos? Eu não estou falando de declarações à imprensa, não estou falando de grandes anúncios para grupos específicos. Né? Precisamos convidá-los mais, precisamos entender suas razões, precisamos convidar suas lideranças, precisamos perceber que existem divisões e maneiras distintas de pensar dentro do evangelismo sobre essa questão. Né? Mas a média distância, a longa distância, a gente não consegue discernir que a unidade talvez não seja tão grande. Né? Recentemente voltei agora de Israel, de uma jornada, né, de investigação sobre a Terra Santa, sobre a evangelização na Terra Santa, né, que vem acontecendo por parte das igrejas brasileiras, junto com o pastor Henrique Vieira. Pastor Henrique Vieira, que foi amigo de Marielle, aluno de Freixo, que está fazendo um trabalho lindo em Niterói, no Rio de Janeiro, é alguém com quem a gente tem que conversar mais diretamente. Né? Quer dizer, essa ideia de que se você está com Cristo, então você defende a virgindade, ela é uma ideia para quem assim não está discutindo Cristo tão a fundo como acha que está. Né? E a gente tem vários outros pastores e vários outros teólogos que seria importante, né, a gente colocá-los mais
dar mais visibilidade para essas pessoas. Inclusive, elas estão sofrendo muito na situação que elas se encontram hoje. E é importante, né? Inclusive o próprio ex-presidente Lula, numa entrevista recente, falou de se chegar mais à periferia, justamente aos segmentos evangélicos, e o Mano Brown também já tinha falado isso durante a campanha de 2018, mas tem uma coisa também que eu acho importante, né, Christian, de repente a gente refletir, que muitas vezes a esquerda, como é composta, boa parte, né, principalmente da militância, dos ativistas, ali são de classe média, às vezes chega ali na periferia sem conhecer a realidade, sem sequer querer saber a realidade, e tem aquela pecha de como se fosse um catequista, né? Como se estivesse catequizando ali as pessoas. Isso também tem que ser evitado, né, Cristian? É necessário reforçar os laços de empatia. Exato. Há algumas pesquisas que mostram, né, como uma dificuldade da gente trazer a discussão assim mais aberta, mais ligado à universidade, porque durante muito tempo fomos percebidos assim como pessoas arrogantes, como pessoas que não querem assim dar nenhum valor para valores que não são os seus, né? Então isso habilita que do outro lado a pessoa diz, olha, se eu não consigo compreender, se eu não consigo me aproximar, se eu não consigo entender o que essas pessoas estão falando, eu vou aderir aos valores e às pessoas da minha comunidade que mais ou menos pensam como eu penso, né? Então essa visão assim da pessoa de classe média, às vezes do professor, às vezes até do próprio sanitarista, né, que tenta pelas razões que tem passar os seus procedimentos, ela precisa passar por gostei da palavra, né, por uma espécie de reajuste empático, né? E nós não estamos brigando com as pessoas que pensam diferente da gente. A gente está brigando com o processo que muitas vezes impede da gente conversar. É preciso estar no mesmo nível, né? Não dá para adotar simplesmente um tom professoral de quem sabe tudo, sem escutar justamente... Até porque isso é ignorar, por exemplo, Paulo Freire, né? Que valorizava todos os tipos de saberes. Que essas pessoas, elas têm um entendimento de mundo, elas estão lendo as coisas se interessando por certas práticas. E isso é muito importante a gente ter em mente, porque, em geral, o Estado não fez sua parte. O Estado se demitiu, ele não chegou lá, ele não foi lá na quebrada, ele não chegou naquele lugar onde você está defendendo a educação sexual, onde não tem professor. Você está defendendo a contracepção, onde não tem distribuição de camisinha. Você está defendendo práticas que são, de fato, essa população do ponto de vista da entrada e da disponibilidade dos serviços públicos. E aqui que tem uma espécie de golpe que seria preciso assim explicar melhor, né, que tais discursos, como a da ministra Damares, eles indiretamente facilitam as coisas para o Estado, né? Quando você diz assim, olha, vamos fazer abstinência sexual, quanto custa isso? Quanto custa isso em relação ao custo de camisinhas, o custo de educação, a formação de professores? O Estado bate palma quando ele passa uma ideia que é barata, que assim passa por cima do serviço que ele deveria fazer e todo mundo compra. Isso é um jeito de, vamos dizer assim, ter a colaboração das pessoas que vão ser os maiores prejudicados, né, que não vão ter acesso a esses serviços, a esses saberes, e em troca de o quê? De uma afinidade, de uma identificação, de uma confirmação de valores que, por outro lado, essas pessoas já têm e por bons motivos e razões. É o chamado crime perfeito, né? Além de você mostrar que está fazendo alguma coisa, né? Como o governo está fazendo alguma coisa, está promovendo uma campanha, ainda por cima atende uma lógica de redução do Estado e individualiza as culpas também. Quer dizer, poxa, ficou grávida, mas pô, o governo fazendo toda essa campanha, você ainda engravidou, né? Quer dizer, é o crime perfeito, Christian. Acho que isso você falou muito bem, né? Tem uma estratégia aí embutida, que está baseado no seguinte: se você segue com a gente,
né? Se você se comporta como nós, né, nós te protegemos. Agora, se você faz algo que assim sai da linha, algo que é moralmente condenável, nós vamos te abandonar, você vai ficar sozinho, você vai, como você usou aí a palavra, né, você vai ser individualizado no seu vício, né? Então a abstinência é de Jesus, a relação sexual é do capeta. Então você saiu da nossa proteção e foi assim para um caminho que é solitário. Isso funciona como o quê? Como uma espécie de ameaça, né? Isso funciona como uma desproteção potencial para aqueles que naquela hora, naquele momento, vão se sentir mais vulneráveis, né? Imagina a menina de 12, 13 anos que faz uma experiência sexual e que de repente percebe que tem coisas estranhas no seu corpo, que as coisas estão diferentes. O que ela precisaria fazer? Conversar com a mãe, procurar um ginecologista. Ela não faz. Ela não faz por quê? Porque ela tem medo. Ela tem medo, ela acha que ela fez uma coisa errada. E aí a gente vai entrar no capítulo, né? Quer dizer, nós não somos capazes de perdoar. Onde é que está aí a nossa abertura para aqueles que transgridem as regras, né? Há toda uma discussão moral, teológica, que a gente está simplificando muito. Nama? Christian, bom dia. Olá. Agora chama a atenção também o comportamento da ministra Damares, né? Para se justificar, as justificativas que ela utiliza, que ela vem utilizando para essa campanha de prevenção da gravidez precoce na adolescência, ela dizer, ali tem uma frase que ela soltou falando que se as pessoas provarem para ela que uma menina com 12 anos, ela até usa a palavra, se a vagina de uma menina de 12 anos realmente estiver pronta para ser possuída, ela pararia de ir apresentar esse tipo de campanha de prevenção para o país. Uma associação ali ao sexo com a pedofilia, talvez, porque possuída, a vagina de uma menina de 12 anos ser possuída, é complicado também, não, Christian? É complicado, e aí a gente tem um discurso, né? A gente tem uma coisa que vai aparecer na boca de várias pessoas, deputados, pessoas que estão aí propondo, como a Bia Kicis, né, o veto a qualquer tipo de interferência do poder público no amadurecimento da sexualidade das nossas crianças, né? Quer dizer, não é só uma coisa da Damares, é algo que vai se proliferando e criando uma espécie de consenso, né? Ele está baseado no seguinte: as crianças são nossas propriedades. Elas são partes de nós, veja só a palavra que ela usou, né? Nós possuímos as nossas crianças. Elas não são exatamente sujeitos, elas não precisam ganhar autonomia, elas não precisam ir para o mundo é perigoso, porque elas são nossa posse primeira, né? E essa é uma maneira da gente incutir, historicamente, insegurança nas pessoas. Dizer assim, as suas mulheres e as suas crianças estão em perigo, você precisa fazer alguma coisa, né? Isso é um jeito de eliciar na gente assim, medo, porque mulheres e crianças a gente ama, a gente quer proteger, né? A gente tem aquela ideia de, então, a minha função é essa, mas percebe como para fazer isso a gente acaba objetificando as mulheres e as crianças como uma espécie de propriedade, né, da família. Em nome dessa lógica, né, vão vindo esses exemplos assim difíceis de aceitar, né, sobre amadurecimento anatômico da criança e sobre a ideia, né, uma ideia muito preconceituosa, mas muito difundida, né, de que haveria assim, uma incitação à pedofilia por parte da esquerda, por parte daqueles que querem provocar ou trazer uma educação sexual para as nossas crianças. Porque qual que é o raciocínio? Você fala sobre isso, a pessoa fica pensando. Você fala sobre isso, a pessoa fica assim levada para perguntas. Você fala sobre isso e a pessoa faz experimentos. Qual que seria então a tática melhor? Não vamos falar porque daí não acontece. Não vamos falar porque daí não existe. Não vamos reconhecer porque daí não tem um problema, né?
é uma tática assim que está baseada em um lado em não olhar para o problema e do outro lado em reforçar uma falsa solução, né? Que é essa de a gente poder controlar a criança e controlar a sexualidade da criança. Isso já é sabido, né? A gente não consegue fazer. É melhor aceitar que a sexualidade humana ela tem essa dimensão, vamos dizer assim, de controle parcial, do que criar fantasmas para deixar todo mundo mais, vamos dizer assim, temeroso da sua sexualidade, porque isso vai ter uma consequência lá na frente, quando essas pessoas se tornarem adultas e daí não conseguirem encontrar satisfação, tiverem medo de sexo, acharem que o sexo é uma coisa ruim, acharem que o sexo é uma coisa dispensável, acharem que a sexualidade não é uma fonte importante de realização na vida de uma pessoa. Quer dizer, os prejuízos, eles não vão acontecer agora, quando você tem a sua filha, o seu filho de 7, 8 anos, porque eles não têm nem condições de se defender disso que você está praticando. Eles vão aparecer lá à frente, quando eles tiverem 20, 30 anos e estiverem em casamentos infelizes, estiverem com uma relação ruim consigo mesmos. Tá certo, Christian. Queria agradecer muito aqui a sua participação no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Até a próxima, gente. Obrigado e parabéns aí pelo serviço que estão fazendo. Abraço. A gente que agradece. Abraço, Christian. Conversamos aqui com o psicanalista e professor da USP, Christian Dunker.